A sua experiência, né, dentro do futebol, a sua especialidade, você trabalhou bastante aí na área de pesquisa, tudo isso, só que você entrou aí para o futebol feminino, né? Qual que é a principal diferença que existe entre uma avaliação de atletas masculino e feminino? Quando a gente pensa em avaliação, de fato ela não muda, né? Tá, O que você vai avaliar é a mesma coisa e a maneira que você vai avaliar também é a mesma forma. O perfeito. que a gente pode esperar é resultados Tá, diferentes. Então, por conta de outras características, né? Quando a gente pensa em potência, velocidade, a mulher tem uma massa muscular inferior ao homem por conta de hormônio, estrutura física. Então, eu não posso esperar de um atleta uma velocidade de 10, 20, 30 metros que um atleta masculino teria. Ou a mesma coisa a gente pode pensar no VO2, né, que tenha todas essas alterações estruturais. Mas quando a gente fala em realizar uma avaliação, a gente pensa sempre nas mesmas coisas. Organizar uma coleta que seja fidedigna. Quando for reavaliar, a gente reavalia da mesma maneira que foi realizada a primeira avaliação, pensando sempre nos erros. Então, não realizar um teste, por exemplo, na chuva e outro num sol, né, que a gente tem respostas tá. diferentes. Então, pensar nesse contexto da avaliação mesmo, né, do que avaliar, como avaliar e quando repetir isso, sempre fazer da mesma maneira. Mas eu não penso em pensar em estruturas diferentes de avaliações por ser homem e mulher. A gente pensa no contexto geral mesmo, só talvez o resultado seja um pouco diferente. Perfeito, né? Tanto é realmente que não, meu ponto de vista mesmo, não tem diferença nenhuma. Na verdade, é quase como uma pergunta retórica, né, que a gente faz, né? Porque sempre fala futebol feminino, futebol masculino, futebol, né? Então é lógico, tem as suas características, né? Mas a gente é, tem que preservar bastante isso e trazer mais mulheres para dentro dessa área de avaliação, né? Eu trabalho já há muitos anos com isso e são poucas, né? Dentro do meio acadêmico já existe um pouco mais, mas mesmo assim ainda não está de igual para igual. No futebol, se a gente for pensar assim, preparação física de equipes femininas é minoria as preparadoras físicas, tem preparadores, né? Então é trazer mais mulher para essa área, né? Minoria, mas a gente tem aumentado bastante Tá, desde 2017 para cá, pelo menos desde quando eu estou inserida. tá, Eu acho que isso é um ponto muito positivo, tanto, até porque o número das equipes aumentaram. sim, A gente tinha 16 equipes na Série A1 e 16 na Série A2. Hoje nós temos 16 e 36, sem contar as que participam de campeonatos estaduais. Então, se a gente pensar só em brasileiro, aumentou 20 equipes. tá. Então, esse mercado de trabalho está aberto também para as mulheres. Então, eu acredito que teve um aumento considerável aí de 2017 para cá.